Olá, Maurício Leal. Eu vim, como eu havia prometido, postar mais um vídeo tentando explicar de uma forma simples. A minha finalidade é me fazer entender. Então, como eu falei, é um dom que eu tenho, o dom da explicação, né? É o dom de me fazer entender. E eu busco usar esse dom aqui com vocês na tentativa de mostrar como é fácil viver uma relação com Deus na sua plenitude e transformar a tua vida através das bênçãos, através do milagre, dos milagres. E para isso a gente vai usar um instrumento que Deus nos deu, que é um facilitador dessa transformação. Muita gente acha que é o contrário disso, que é uma complicação, que é algo que vai complicar, que é algo complicado. Mas na verdade não é algo complicado, é o contrário disso, é o oposto disso. É um facilitador das transformações. É o que se chama de fé. E quando eu falar de fé aqui com você, na maioria das vezes eu vou estar falando da fé em Deus. Porque a fé ela não se resume só a Deus. Você pode ter fé em qualquer coisa. Fé, na verdade, é acreditar em algo que não aconteceu ainda. Você acreditar que aquilo vai acontecer independentemente de já ter acontecido. Isso é fé. Só que quando você utiliza a sua fé em Deus, aí você vai acreditar que o que vai acontecer? Vão acontecer milagres, vão acontecer bênçãos, vão acontecer livramentos. Mas, sim, como é que eu sei que isso vai acontecer? É justamente isso que eu estou querendo explicar aqui para vocês. Mas para isso, eu convoco vocês, caso você não tenha visto os outros vídeos, principalmente o que fala de promessa e de palavra, seria interessante você assistir esses vídeos para que você possa se situar com relação ao que eu vou falar agora, porque eu vou remeter o assunto ao vídeo de promessa e vou remeter o assunto ao vídeo de palavra, né? Então, se você estiver assistindo já esse vídeo aqui, dê um pausezinho e vá assistir os outros vídeos. Depois volte, são rápidos, 20 minutos. Assista e volte para cá, ok? Bom, mas se você já assistiu os outros vídeos, então vamos lá. Primeiro eu queria trazer para vocês o conceito de fé bíblico, né? O que está na palavra. Está em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé, isso é vamos dizer assim, a explicação, o significado da palavra fé. Mas o principal de fé não é o que ela significa. E é importante você saber o que ela significa para você também não confundir fé com expectativa, você não confundir fé com torcida, né? Ah, eu tenho fé que meu time vai ganhar. Isso daí é uma expectativa, é uma torcida. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Não é bem assim que a coisa funciona. Inclusive essa fé que eu acabei de exemplificar aqui é uma fé que normalmente ela não se sustenta. Por que ela não se sustenta? Porque ela é pautada em cima de um sentimento. E a fé, na verdade, ela não tem que ser pautada em cima de sentimento. O sentimento ele pode até existir, mas ele não tem que ser, não deve ser a base da fé. Por que o sentimento não deve ser a base da fé? Por uma questão simples, nós somos humanos. E o coração do humano, ele é falho, ele é facilmente manobrado
por determinadas situações, por diversas situações. E também ele é manipulado pelo inimigo. Então o diabo é craque em soprar nos nossos ouvidos coisas que vão trazer à tona sentimentos e que aí você vai querer tomar a sua atitude com base nesse sentimento. Olhe bem que isso que eu estou dizendo aqui agora é uma novidade para muita gente, como foi novidade para mim. Eu pensava que eu vivia a fé verdadeira e ficava frustrado porque que as coisas não aconteciam na minha vida como eu achava que deveria acontecer. Não é? Quando na verdade é para acontecer. É para acontecer. Ah, mas é para acontecer como você quer que aconteça? Sim, é para acontecer como eu quero que aconteça. Sou eu quem determino, quer dizer, eu posso determinar, eu posso usar a minha fé para transformar o mundo à minha volta. Eu posso fazer isso, tranquilamente. Ah, mas se for uma coisa que vai te prejudicar, bom, aí Deus vai usar da magnitude dele, do ser maravilhoso que ele é, para poder, se não for o caso de conceder aquilo que você quer, ele não vai conceder. Se for te prejudicar ou se for prejudicar alguém. É isso que eu digo. Quando você pratica a fé, eu vou dar uma chave aqui para vocês. Eu costumo assistir uma pregação de um pastor. O nome dele é André Fernandes, inclusive eu recomendo. É Lagoinha Church, Lagoinha Miami Church. Uma igreja que esse pastor prega lá nessa igreja em Miami. Ele fundou essa igreja lá. E ele é muito bom, a pregação dele é muito boa, ele dá muita coisa interessante, muita informação interessante. O culto dele é muito bom, ele tem realmente o dom de pregação, né? O dom de transmissão da palavra de Deus, que é outro dom. Enfim, e ele costuma usar muito isso. Pega essa chave, irmão, pega essa chave, irmão. E eu estou dizendo aqui a vocês agora, pega essa chave. O sentimento da gente, ele tem que ser colocado de lado com relação àquilo que a gente quer transformar na fé. E a gente pode transformar a nossa vida da forma que a gente quiser. Agora, qual é a chave que eu quero dar? A chave é a seguinte. Eu vou iniciar essa chave citando uma palavra. Em Gênesis 1, no livro de Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, e por ser o primeiro livro da Bíblia, ele é o livro em que tudo começa, em que tudo é criado. Então fala principalmente sobre isso, sobre a criação original de Deus. Então Deus criou o universo e criou a Terra. E a Terra era sem forma e vazia. E pairava, a Terra ela era sem forma e vazia e cheia de treva. Era toda escura a Terra. E pairava sobre as águas. A Terra era basicamente água, né, nessa época, né? Quando Deus... Nessa época é ótimo. Quando Deus fez essa parte inicial, a Terra era toda cercada de água. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas da Terra. Pronto. Vamos lá. O Espírito de Deus pairava sobre as águas da Terra. Certo? O Espírito de Deus. E Deus, houve um momento em que Deus falou para o Espírito. Aí entra a palavra. Deus falou para o Espírito, haja luz. Aí o Espírito, ele funciona, na verdade, como um soldado do bom ponto de vista, né? O executor das ordens de Deus. É ele quem executa. Então Deus deu a ordem, haja luz. E aí houve luz. O Espírito aí fez com que houvesse luz. Nesse momento as trevas acabaram, certo? Não houve mais treva. E Deus olhou e fez, tá bom. Ele gostou da obra dele. É como um pintor que vai dando as pinceladas no quadro, vai olhando, se afastando, olhando e dizendo, não, tá bom. Se aqui não estiver bom, ele refaz. Mas Deus olhou e fez, tá bom. E aí, por diante, foi fazendo as outras coisas, sempre dando ordem ao Espírito. Qual é a chave disso? A chave é a seguinte.
o Espírito Santo do amor de Deus, ele está sempre preparado para executar as ordens de Deus. Ali naquele momento foi a palavra de Deus professada. Eu vou falar sobre o poder da palavra depois. Mas o que é que eu quero dizer? É que se você tiver fé na palavra, e aí vem o vida da palavra, se você tiver fé na palavra, ou seja, fé em Deus, porque a palavra ela reflete aquilo que Deus é, aquilo que Deus quer pra gente, aquilo que Deus se comunicou, aquilo que Ele se comunicou. O que Ele usou como comunicação pra gente. Então a palavra é Deus. E se você tem fé na palavra, você tem fé em Deus. E aí você vai começar a perceber o seguinte, eu vou citar uma outra palavra agora. No momento em que Deus criou o homem, Ele soprou e disse, haja vida. O sopro de Deus é o sopro da vida. Mas o que é aquele sopro de Deus? Aquele sopro de Deus não é um sopro de algo que não é parte dele. Como se fosse um vento que viesse passando e ele soprou, não. Aquele sopro é uma partezinha pequena da vida dele que veio parar dentro da gente. Então, todos nós, você aí que está me assistindo agora, aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas que você vê na televisão, aquelas pessoas que você sabe que existem, todos os seres humanos da Terra, eles têm um pedacinho da vida de Deus dentro dele. Agora imagine o que é um pedacinho da vida de Deus, hein? Mas enfim, está dentro de você. E como é que você acessa isso? Como é que você acessa esse Deus dentro de você? É através da palavra, através da fé, através do hábito de ser cristão. No vídeo que eu falei sobre palavra, se eu não me engano, ou foi sobre promessa, eu citei a música de Padre Zezinho, que ele diz a você como é que você tem que se comportar para você viver como se Cristo fosse. Bom, todo mundo sabe como é que tem que se comportar. Todas as pessoas sabem. No seu íntimo, ela sabe como é que ela tem que se comportar para viver como Cristo viveu. Não é ficar dando desculpa, não é ficar usando a palavra de forma indevida, não. Ela sabe como ela tem que se comportar. Qual é o exercício que você tem que fazer? Você que é de boa fé, de boa vontade. Qual é o exercício que você tem que fazer para saber se você está praticando ou não aquilo que Jesus praticou? Basta você se colocar no lugar dele. Faça de conta que naquele momento em que você está executando algo ou pensando algo, você quer saber se aquilo é de Deus ou não é. Faça de conta, tire você e coloque Jesus. Faça um exercício de abstração. Tire você e coloque Jesus. Jesus faria isso que você fez? Jesus pensaria isso que ele pensou? Jesus desejaria isso que você desejou? A partir do momento em que você começa a exercitar isso dentro de você, e é um exercício. O que é exercício? É prática, é hábito. Comece a praticar isso dentro de você, comece a praticar a fé dentro de você. Então, o que é que faz com que você descubra o Deus dentro de você? Cada vez mais, porque você primeiro descobre superficialmente, e depois você vai se aprofundando com a relação. Você vai se aprofundando, vai chegar um momento em que Deus vai estar assim, se mostrando dentro de você. É atrás disso que eu estou. Eu sei que vai acontecer, porque eu tenho fé. É nesse caminho que eu estou e é promessa dele. Se é promessa dele, vai ser cumprida. Deus é fiel, a gente vê isso direto em para-choques de caminhão, em outdoors. E eu nunca tinha parado para pensar, Deus é fiel. Lógico que Deus é fiel. Deus não tem que ser, a gente não tem que se preocupar se Deus é fiel. Deus é Deus, lógico que Deus é fiel. A gente é que tem que se preocupar em ser fiel a Deus. Esse era o meu pensamento, né? Antigo, de ignorância. Eu dizia, pô, Deus é fiel, por que ficar divulgando isso que Deus é fiel? Lógico, isso é uma coisa óbvia. Deus não é só fiel, Deus é fidelidade. Mas é que a coisa não era muito bem explicada, eu não sei porquê, nunca chegou aos meus ouvidos essa explicação. E eu nunca fui uma pessoa de me esconder diante das coisas da vida, das experiências da vida. Como eu disse, eu já falei no primeiro vídeo, eu fui espírita. Até candomblé, minha mãe andou me levando, né, porque eu era criança. Mas eu já fui espírita, eu já fui católico, já fui nada, certo?
E hoje eu sou cristão verdadeiramente, porque eu poderia ter sido cristão, tentado ser cristão pelo menos, ter me aproximado mais de Deus quando eu era espírita ou então quando eu era católico. Mas nunca chegou aos meus ouvidos a explicação de como é que se faz isso. Frequentar a igreja não é, frequentar as sessões espíritas não é, frequentar o como é que chama, no centro, no candomblé, o que eu esqueci agora o termo que se usa. No espiritismo é sessão, na igreja católica é missa, na igreja protestante é culto, né? E tem lá. Bom, enfim. Mas nunca ninguém me explicou isso. E eu era de praticar, viu? Eu era de ir para as sessões, eu era de ir para... Só o candomblé, que eu era muito criança, minha mãe era que me levava. Minha mãe também, hoje ela é espírita. Mas enfim, eu nunca ninguém parou para me explicar. Maurício, Deus é fiel. O que é que isso está querendo dizer? Isso está querendo dizer o seguinte, cara. Vão existir promessas de Deus para você. E aí é que vem o toque da coisa. Vão existir promessas de Deus para você. Então relaxe. Se Deus fizer uma promessa para você, relaxe. Relaxe, pratique sua fé. Relaxar não é ficar parado de braços cruzados, não, viu? Você pratica a sua fé, você vive sua vida com base na palavra e aquilo irá se cumprir. E é isso que estava falando, o Deus é fiel, estava querendo dizer isso, e me perdoe se isso parece ser algo banal, mas para mim fez parte da minha evolução. Eu não entendia esse Deus é fiel. Mas é isso, ele poderia ser mais explicativo, né? Bom, então, vamos lá. Você descobre o Deus dentro de você à medida em que você se relaciona com Ele, à medida em que você vai praticando sua fé, sua relação com Ele. E aí o que é que acontece? Você remete a Gênesis quando Ele deu a ordem ao Espírito. Ali foi Ele. O Espírito estava junto dele, estava preparado, pronto para executar a ordem do Senhor. Quando o Senhor deu a ordem, ele foi lá e executou. Então é isso. Você, a partir do momento em que você tem Deus dentro de você, aí você vai exercitar uma outra coisa, de invocar o Espírito que também está dentro de você. Porque Deus é um só. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. Então você invoca o Espírito que está dentro de você, você invoca o Espírito ao redor de você, você invoca o Espírito naquele ambiente em que você está. E aí, você dá a ordem. Por que você dá a ordem? Porque é Deus dentro de você. Se você tem Deus dentro de você, você pode dar a ordem. Você também profetiza. Você profetiza coisas boas, você profetiza coisas ruins. Você roga pragas, você estabelece maldições, da mesma forma em que você estabelece milagres e transformações na sua vida. Por quê? Porque você tem Deus dentro de você. Não precisa você ficar preocupado. Mas quem faz o milagre é Deus. Lógico que é Deus que faz o milagre. Mas por que ele está fazendo o milagre? Porque ele está dentro de você. E você é filho dele. Se você é filho dele e ele está dentro de você, você pode dar a ordem a ele, ao Espírito. Como ele deu em Gênesis, como ele deu várias vezes. Você pode dar a ordem. E aí, essa situação é infinita. É infinita. Eu tenho vários testemunhos para dar com relação a isso. Por exemplo, eu tenho um problema na coluna que de vez em quando o meu ciático dói. Bem-vindo ao time, né? Eu sei que muita gente passa por isso hoje em dia. Principalmente depois que passa de uma certa idade. Mas enfim, eu venho curando isso, eu venho me tratando com Deus, que é o médico dos médicos. Eu venho me tratando com Deus. E venho curando isso. Minha coluna está bem melhor do que já esteve. Mas de vez em quando eu acordo com a dor no ciático, no meio da madrugada. E aí eu vou urinar. Quando eu volto, aquela dor, aí eu peço a Deus, eu digo, meu Deus, tire essa dor, me livre dessa dor nesse momento, eu quero dormir, eu preciso dormir, eu preciso acordar amanhã disposto, alegre, confiante. E uma noite mal dormida acaba com você. Então, meu Deus, tire essa dor de mim, me livre dessa dor. Aí eu deito, aconteceu várias vezes isso comigo. Quando eu acordo já é a hora de acordar mesmo. E a dor foi embora. Não o problema na coluna, ele está se resolvendo. Mas
a dor, ela vai embora ali. Por quê? Porque eu estava com o Espírito junto de mim, dentro de mim. Por quê? Por causa da minha prática diária da fé, por causa da minha prática cristã. E eu invoco o Espírito antes de dormir. Eu peço proteção a ele durante o meu sono, para que o inimigo não se aproveite de um momento de fraqueza meu para fazer o mal para mim. Eu peço a ele que ele esteja sempre vigilante, os anjos, ele. E aí o que é que acontece? Na hora em que eu dei a ordem não veio de mim, a ordem veio de Deus, que está dentro de mim. E aí ele na mesma hora executou, do alto da tua misericórdia, do alto da tua compaixão e do seu querer. Veja bem que não tem a ver com merecimento, viu? Isso é um termo que a gente vai... É um termo que é muito mal entendido e que a gente vai falar sobre ele em outra vida. Mas Deus, do alto da sua compaixão, ele concede aquilo que você quer. Deus em forma de Espírito, é Deus. Não esqueça disso, é Deus. Certo? Bom, mas vamos lá. A prática da fé propriamente dita, porque eu acabei falando de uma forma misturada. Mas o que é a prática da fé? Isso é rápido. A prática da fé é simplesmente você entender que Deus prometeu algo para você. E se Ele prometeu algo para você, aquilo vai se realizar. E você relaxe. Continue vivendo uma vida cristã, lógico, que aquilo vai acontecer. Isso é fé. É você celebrar antes que aconteça. Na hora em que Deus faz a promessa, eu estou vivendo uma promessa de Deus. E eu tenho celebrado até pouco, eu tenho que celebrar. Mais ainda, eu estou vivendo várias promessas. Aí Deus faz a promessa, você vai e celebra. Isso é fé. A fé não é pautada no sentimento, a fé é pautada na palavra. Ela é pautada na promessa. Outro dia eu estava passeando na rua com minha esposa e surgiu um pedinte, um mendigo. E aí eu pensei assim, pô, dou, não dou. Aí eu me lembrei que às vezes a gente fraqueja, é normal. Eu lembrei, eu digo, não, eu não tenho que levar em consideração o que eu acho que é certo, ou aquilo que eu acho que é errado. Eu tenho que levar em consideração a palavra. Deus chama na palavra você a ser como Jesus. Jesus era caridoso. A caridade faz parte da formação do caráter do ser humano. Então isso está na palavra. Se está na palavra, tem que ser cumprido. Eu tenho que fazer a minha contribuição, eu tenho que dar a minha contribuição, se eu puder, lógico. Eu tenho que dar a minha contribuição, independentemente de eu estar sentindo vontade ou não, de estar no meu coração ou não. Não é isso. Não é o meu sentimento que vai fazer com que eu pratique a minha fé. O que vai fazer com que eu pratique a minha fé é aquilo que é certo ou que é errado diante da observação da palavra, do estudo da palavra. Entendeu? Então isso é fé. Não baseie a sua fé nos seus sentimentos. Então vou dar mais um exemplo que é muito importante. Você conversou com Deus, você disse, Deus, meu amigo, eu vou iniciar um projeto aí de vida. Vou iniciar um projeto aí, um negócio. E eu quero saber se esse negócio é de Deus, eu quero saber se eu posso ir adiante, se o Senhor endossa. Pronto, você pediu a Deus uma informação, né? E aí, em um determinado momento, Deus deu essa informação. Ele fala com você. Lembra o que eu disse? Metaberel, ele fala com você. Você está vivendo uma vida cristã, você está com o Espírito dentro de você, está com o Espírito junto de você, você está com Deus dentro de você, ainda que você não sinta. Ele faz parte da palavra, ele está com você a todo momento. Certo? E aí ele falou com você, ele disse através de num sonho, você escutou uma voz, você assistindo uma pregação, você sentiu que aquilo era para você, você ouvindo uma música, você sentiu que aquilo era para você, não importa, Deus falou com você. Aí, beleza, pronto, Deus deu um endosso dele de que eu posso ir adiante com esse projeto. Aí você vai e começa a ir adiante com esse projeto. E começam a acontecer coisas ruins durante o percurso, durante o processo. Começa a acontecer coisas ruins. Dificuldades, parece que não vai dar certo, e pessoas tentando tirar você, tentando tirar seu entusiasmo,
seu ímpeto, né? E as coisas não dão certo, você vai alugar um imóvel, não dá certo, você vai comprar uma coisa, não dá certo. Aí você, muita gente faz isso, vai e desiste porque acha que não é para fazer. E aí é que vem o verdadeiro erro, né? A desistência diante da fé ela é um erro. Porque se Deus prometeu, amigo, não importa que dê errado no início, que não importa o quão tortuoso vai ser, isso tudo faz parte de um processo que lá na frente vai se transformar em um propósito. Que propósito é esse? É a graça, a bênção e a execução daquilo que Deus prometeu. Simples assim. Então isso é fé, cara. Fé é isso. Fé não quer dizer que vai ser tudo fácil, tudo maravilhoso. Não, a fé, às vezes, ela vem junto com ela algumas tribulações. Mas é isso. Bom, eu queria passar essa ideia do que é fé para vocês. Espero que eu tenha me feito entender que eu não sabia o que era fé, né? Eu não sabia. Eu sabia, assim, a explicação, né? Eu sabia o significado de fé, mas eu não sabia como era que você praticava a sua fé. E outra coisa, é prática diária, viu? E você pode praticar em tudo a sua fé. Você não precisa praticar ela somente em coisas assim extremamente importantes e essenciais para a sua vida, não. Pratique em tudo. Use a palavra que você tem. Você é profético. Use a palavra. Use a palavra, diga assim, ó, eu vou profetizar, eu estou profetizando que amanhã vai ser um dia maravilhoso na minha vida, cheio de bênçãos e cheio de milagres. Pronto, e vá observando que você vai ver que vai acontecer. E se não acontecer visivelmente, você acredite que foram livramentos que Deus deu. Entendeu? E vá praticando, praticando, praticando. Professe sobre sua esposa, professe sobre seu irmão, professe sobre sua irmã, professe sobre você mesmo. Palavras. E tenha fé que vai acontecer. Certo? Cure as pessoas dentro de sua casa. Cure as pessoas dentro de sua casa. Torne o dia das pessoas mais agradáveis. Abençoe projetos. E tente convencer as pessoas de fazer o mesmo. Certo? Porque a gente tem Deus dentro da gente. Se a gente tem Deus dentro da gente, é porque a gente tem condição de fazer o que Deus faz. É meio confuso, mas você vai entender. Depois a gente vai evoluindo na coisa e eu vou falar com vocês sobre a identidade original, né? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que pode parecer confusa, mas não é. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Jesus, ele não fez milagres? Ele fez milagres, não fez? Ele resistiu a tentações, ele expulsou demônios, ele fez uma série de coisas fantásticas, não fez? Aí você pode estar dizendo assim, pô, mas Jesus era Deus, ele podia fazer tudo isso, mas você se esquece da palavra. A palavra é muito importante. Quando o anjo desceu para falar com Maria, para perguntar a Maria se ela estaria disposta a ser a serva de Deus, a gerar dentro dela o Deus que iria se transformar em carne, né? O verbo que se tornou carne. E ela disse sim. Quando aconteceu a concepção feita pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria, Deus se despiu da glória. Ele se despiu da glória dele. A glória de Deus, o poder de Deus, ele se despiu. Por quê? Porque ele queria provar, através de um novo Adão, ele queria provar que você, ser humano, você pode caminhar sem pecado, você pode caminhar operando milagres, você pode caminhar. Tudo era o humano da obra original dele, que não deu certo com Adão. Ele mandou um segundo Adão, que é Jesus Cristo. E a partir daí deu certo. É confuso? É. Mas está na palavra, confie na palavra, tenha fé na palavra. Então, se Jesus Cristo pôde fazer, é isso que ele quis mostrar pra gente. Se ele pôde fazer, se ele venceu o mundo, que a gente ficava assim, às vezes eu ficava ouvindo isso, né? Eu fico ouvindo isso sem entender. Pô, se ele venceu o mundo, você pode vencer também. Pô, mas ele venceu o mundo porque ele era Deus. Não, ele não venceu o mundo porque ele era Deus. Ele venceu o mundo como humano. Ele venceu o mundo despido
da glória de Deus. Essa glória ele só foi recuperar depois que ele ressuscitou, depois que ele saiu do inferno e voltou. Depois que ele ressuscitou, que ele sai de dentro do sepulcro, é que ali ele se veste novamente de Deus. Mas até então, no momento em que ele começa a ser gerado no ventre de Maria, até o momento em que ele ressuscita, ali ele não é Deus. Ali ele é homem, humano, igual a você, igual a mim. O que é que a gente precisa, gente? A gente precisa despertar para isso e buscar esse Deus que está dentro da gente para a gente poder executar as maravilhas que Jesus executou. Todos nós temos condição de fazer isso. E nunca é tarde. É isso que eu quero dizer. Nunca é tarde para começar. O tempo de Deus é diferente do tempo da gente. Ele é magnífico, maravilhoso. Bom, era isso. Depois a gente vai amadurecendo esses temas, né? Eu vou falar sobre a identidade original, que eu ouvi uma pregação muito boa. Se vocês quiserem adiantar, fica a dica. O pastor Céu Fernandes, ele tem 3 vídeos que ele... Daí tem um curso que fala todo sobre isso. Mas tem 3 vídeos gratuitos lá nas redes sociais dele, em que ele fala sobre a identidade original. É muito interessante. Pois é, gente. Então eu continuo convocando vocês para viver o sobrenatural na vida de vocês, para abrirem seu coração, para se livrarem dessa barreira do lógico, do racional, do pessimismo, entendeu? E vir viver uma maravilha de vida junto com o nosso Deus, que é maravilhoso. Valeu. Até a próxima.